bem-vindos ao terceiro dia da Semana da Educação Espírita. Vamos recordar o que é que já falámos. No primeiro dia foi apresentado o PO2SCJ, o Programa Orientador para a Educação Espírita de Crianças e Jovens. No segundo dia, falaram-nos dos mais pequeninos. E hoje vamos dedicá-lo ao primeiro ciclo, dos 6 aos 9 anos. Hoje vamos ter 3 apresentações. A primeira, de Luténio Faria, médico de profissão e dirigente da Associação Espírita Consolação e Vida de Arda. Vem falar-nos sobre a importância de uma alimentação adequada. Todos sabemos como é fundamental ter bons hábitos alimentares e a responsabilidade dos educadores nesta área, sobretudo dos pais, é cada vez maior e mais exigente devido às condicionantes que as necessidades da sociedade atual nos impõem, sem esquecermos que as crianças aprendem sobretudo pelos exemplos e hábitos familiares. Olá, nosso abraço amigo para todos aqueles que nos acompanham nessa Semana de Educação Espírita 2020, organizado pela Federação Espírita Portuguesa. Alimentação adequada, esclarecer para melhor crescer. Teceremos aqui alguns pontos, sem naturalmente esgotarmos o assunto, acerca da importância da alimentação no contexto atual, sobretudo quando mencionamos a faixa etária da infância e da juventude. Atualmente temos alguns conceitos baseados, por exemplo, na consciência ambiental, no respeito pelos animais e mesmo por questões de saúde, que têm interferido decisivamente para mudanças na alimentação. São já sobejamente conhecidas as orientações para uma alimentação saudável. Por exemplo, aprendemos da importância do consumo de 2 a 3 porções de laticínios, leite meio gordo, queijo, iogurte por dia. Entretanto, no atual contexto de nossas crianças e jovens, encontramos uma expressiva quantidade daqueles que são intolerantes ou mesmo alérgicos à lactose, à proteína do leite de vaca. E isto leva com que, desde muito cedo, essas crianças e esses jovens tenham que fazer mudanças, alterações e adaptações para que não hajam carências em seu processo de desenvolvimento. Aprendemos também, um outro aspecto, a importância, por exemplo, do consumo de cereais. E no atual contexto da nossa sociedade, temos aqueles que são, por exemplo, intolerantes ao glúten, ou mesmo portadores da chamada doença celíaca, em que não toleram, não encontram condições orgânicas para poderem absorver esses nutrientes com equilíbrio e harmonia. Ouvimos também, nas orientações nutricionais, a importância do consumo, nomeadamente da carne, do pescado e dos ovos. E aparecem-nos crianças e jovens já com a vertente vegan, aqueles que não desejam mais que essas fontes de proteínas façam parte da sua dieta
habitual. E existe a importância, existe a necessidade de oferecermos algo que possa complementar, alterar naturalmente essa suplementação numa dieta equilibrada, diária, harmônica, para um crescimento saudável. Num outro aspecto, nós vamos encontrar também, dentro da nossa sociedade, um consumo abusivo de bebidas açucaradas. Por vezes, de um excesso de hidratos de carbono, gorduras. Encontraremos também crianças e jovens, desde muito cedo, infelizmente, habituando-se com regularidade à utilização de fast food, de batatas fritas, alimentos que, fazendo parte de uma dieta regular, ao fim de algum tempo, irão trazer naturalmente dificuldades e mesmo enfermidades no desenvolvimento dessas crianças e desses jovens. Uma dieta abusiva em todos esses alimentos naturalmente poderão conduzir as nossas crianças e os nossos jovens a uma situação de obesidade, e isso manifestando-se na infância e na juventude, que levam a problemas mais complexos, não apenas de ordem física, mas também emocionais e psíquicas, como podemos depreender bem. A alimentação de nossas crianças, de nossos jovens, também deverão estar inseridas num contexto em que essas refeições possam ser divididas entre 5 a 6 refeições ao longo do dia. Para quê? Para que possamos evitar aquilo que nós chamamos um jejum prolongado, ou seja, muitas horas sem comer, muitas horas sem se alimentar, porque o organismo, para enfrentar este gênero de situação a que está sendo imposto, deverá fazer naturalmente adaptações que também não serão positivas, não serão saudáveis a curto, médio e longo prazo. Nós encontramos também uma busca de dietas variadas, inúmeras dietas, tá? E quando elas fogem ao bom senso, ao acompanhamento de profissionais competentes, à fundamentação das suas motivações, isso pode gerar em algumas crianças e em alguns jovens, como já temos tido oportunidade de observar, situações mesmo de carências nutricionais graves e sérias. Alguns casos podem mesmo raiar a situação de desnutrição, em condições em que não estão propriamente tendo carência, falta de alimentos, mas estão fazendo uma alimentação altamente deficitária. Então, situações como carência de ferro, vitamina B12, vitamina D3, cálcio, magnésio, entre outros nutrientes essenciais para o crescimento, para o equilíbrio de uma criança e de um jovem, vão gerar situações difíceis se não forem corrigidas a tempo. Depois, nessa questão alusiva à dieta, é importante também uma coisa que nos nossos dias, embora falado um pouco daqui e dali, mas também é de importância vital, que é a atividade física, o exercício. Nós, às vezes, permitimos que nossas crianças, nossos jovens, adotem atitudes muito sedentárias,
o apelo para distrações, para entretenimentos, como o telemóvel, o computador, a televisão, os jogos, muitas das vezes vai gerar o quê? Uma imobilidade. E a criança, o jovem, precisa de atividade física. Até o próprio esqueleto, para que possa se desenvolver, para que possa se harmonizar, necessita naturalmente de deslocar-se, saltar, praticar atividades físicas, não esperando que haja um problema de saúde para que isso seja feito, mas colocando como um hábito, como algo que está no dia a dia da criança, no dia a dia do jovem. E além disso, ponderando também que esse exercício físico, essa atividade física, deverá ser realizada com equilíbrio, dentro daquilo que essa criança, dentro daquilo que esse jovem possa gostar e que esteja indicado para a sua saúde, para o seu crescimento, para o seu equilíbrio. Também gostaríamos de deixar aqui um ponto, o assunto é muito vasto, que é a importância de você que é pai, que é mãe, você que é responsável, que tem crianças sob a sua custódia, jovens, não esquecer que no campo da alimentação adequada, os pais irresponsáveis devem dar o exemplo, acima de tudo, porque é dentro de casa, é no convívio da família, é junto aos próximos, mais próximos, que essa criança, que esse jovem tem a oportunidade de observar, de apreender experiências e valores para a sua vivência no dia a dia. Além disso, gostaríamos de recordar também, nos tempos que correm, e isso naturalmente eu acredito que outros companheiros irão abordar em outros segmentos desse encontro, que são as doenças de comportamento alimentar que nós encontramos, nomeadamente anorexia nervosa, bulimia, entre outras, em que nós vamos constatar que nessa nossa sociedade, onde muitas das vezes há uma pressão grandiosa, um domínio ou uma tentativa de domínio das ideias materialistas, sempre priorizando o valor da matéria, a importância do corpo físico no seu aspecto estético, quase que a exigência de que você precisa ser desta ou daquela forma para ser uma pessoa feliz, de sucesso, de êxito. Isso leva com que mentes ainda imaturas no seu processo de infância, de adolescência, nem sempre suportam tão bem e podem vir a enveredar por condições de distúrbios do comportamento alimentar. Então, nós gostaríamos de encerrar esses pontos que aqui trouxemos, que referimos, né? Eles são muito baseados, são muito estruturados numa questão de, nos tempos que correm, de consciência ambiental, de respeito pelos animais, por questões próprias de saúde, de experiências dessa ou daquela pessoa, que tudo isso tem o seu valor, tudo isso tem o seu espaço, e nós precisamos constatar que nós temos dentro da ciência médica, no contexto atual da Terra, profissionais devidamente conhecedores, estudiosos, para poder orientar e encaminhar situações como essa. Então, nós temos os recursos, né, da orientação médica, quando for o caso também da psicológica e, sobretudo, né, da nutricional. Nós temos profissionais devidamente preparados,
com conhecimento bem fundamentado, para poder suprir estas necessidades, para poder atender às eventuais deficiências ou evitar que essas possam se instalar na vida dessa criança, na vida desse jovem, atuando com equilíbrio, com harmonia e com segurança. Então, se nós estamos nesse processo importantíssimo que é a vida, não há motivo pela qual nós recorrermos a todas essas fontes abençoadas de auxílio que a providência divina nos coloca nas mãos para podermos ter uma alimentação adequada, que poderíamos concluir dizendo que a alimentação adequada será aquela alimentação personalizada, aquela mais necessária, aquela mais ajustada às suas necessidades, às necessidades das nossas crianças, dos nossos jovens. E com isso, nós estaremos caminhando naturalmente para um contexto de educação alimentar que naturalmente irá promover e favorecer a vida. Então, aqui deixamos a nossa gratidão pelo convite, pela oportunidade de participarmos desse encontro, compreendendo que educação é tarefa de todos. O nosso abraço fraterno e a nossa gratidão por esse momento. De seguida vamos ouvir a Cândida Vieira, que nos vem apresentar o livro As Reencarnações de Dona Clotilde. A Cândida é professora de ensino básico e dirigente do Centro Espírita Luz Eterna em Olhão, do qual é responsável pelo Departamento de Evangelização Infanto-Juvenil desde 2002. Olá, o meu nome é Cândida Vieira e vou apresentar-vos As Reencarnações de Dona Clotilde, que é o volume número 3 da coleção Espiritismos para Crianças 9+, isto é, crianças com mais de 9 anos, o que corresponde às crianças do segundo ciclo do ensino básico. Esta obra intitula-se O que é o Corpo e é da autoria da professora Manuela Vieira, que vive no Funchal. Trata-se de uma coleção publicada pela Federação Espírita Portuguesa, que tem vindo a investir fortemente na evangelização espírita. O primeiro capítulo intitula-se Dona Clotilde e o 5º B. Apresenta as personagens envolvidas na trama inicial. Dona Clotilde apresenta-se num corpo corcovado, os braços longos a tocar nos joelhos, cabelos negros entrançados, desce uma ladeira apoiada no seu velho cajado. Era uma mulher de meia-idade, com um olhar sereno, desajeitada no seu corpinho, que pouco passava de 1 metro, seguia de cabeça baixa, inclinada. Era uma mulher admirável, obediente e resignada. Obediência que, segundo os espíritos superiores, é o consentimento da razão. E a resignação, que é o consentimento do coração. Dona Clotilde era encarregada da limpeza das salas de aula da Escola Ribeira dos Altos, convivendo de perto com a turma do 5º B. Se por um lado reparamos na sua deficiência física, também somos surpreendidos por ela ser a mais alegre, a mais prestável, extremamente eficiente e rápida a trabalhar, apresentando um trabalho de qualidade. Por outro lado, deparamos com a turma do 5º B, que apesar de tirar boas notas nas disciplinas curriculares, apresentava uma deficiência bem mais grave, a deficiência moral.
O comportamento era completamente desajustado, revelando uma grande falta de amor ao próximo, falta de respeito pelo trabalho dos outros e falta de responsabilidade. E enquanto apreciamos a paciência e dedicação de Dona Clotilde, cantarolando à medida que limpava as salas de aula, somos surpreendidos com o comentário infeliz de um dos alunos do 5º B. Bom dia, tartaruga! Carregando a casa às costas? Hehehehe! Nisto, surge em cena uma outra personagem, Joana, sobrinha de Dona Clotilde, que a defende e chama a atenção da turma e, em especial, de seu irmão, por se juntar àquela maldade. Todos sentiram a consciência pesada. Houve mesmo um aluno que se aproximou para repreender Pepe, irmão de Joana. E ao ouvi-la falar da lei de causa e efeito, que era a aplicação da justiça de Deus a cada um segundo as suas obras, sentiu curiosidade em saber mais sobre o centro espírita e o que lá se aprendia. Então, o segundo capítulo, intitulado O Espiritismo Ensina, apresenta algumas noções básicas de forma clara e objetiva. Começa pela grande questão: quem somos nós? Quem somos nós? Somos espíritos. E o que é o espírito? É o princípio inteligente do universo, criado por Deus para a imortalidade. Isto é, tivemos um princípio, mas jamais teremos um fim. Assim, o corpo é o templo da alma, isto é, do espírito que se encontra num corpo de carne, ou seja, espírito encarnado. A segunda grande questão é: o que estamos a fazer aqui na Terra, uma vez que Deus nos criou simples e ignorantes? Deus criou o espírito para evoluir. As suas primeiras encarnações na Terra são como homens primitivos e vai desenvolvendo a inteligência, o conhecimento, ao longo das múltiplas reencarnações, até chegar a espírito puro. Nesta viagem chamada evolução, o homem precisa de um corpo que se adequa às suas condições materiais e às condições materiais do planeta que lhe serve de morada. Durante este processo, fará escolhas que nem sempre revelam o respeito por si mesmo, pelos outros e pela natureza. E como todo o mal realizado fica registado no espírito, um dia ele terá de se libertar, expiando e reparando os seus erros. Tomemos como exemplo Stephen Hawking, um físico, teórico e cosmólogo britânico do século XX, que faleceu recentemente em 2018. Este renomado cientista notabilizou-se pelo seu contributo para a física, matemática aplicada e cosmologia. Mas passemos à sua história de vida. Com apenas 21 anos, foi-lhe diagnosticada uma esclerose lateral amiotrófica, que o foi paralisando gradualmente ao longo de 50 anos. E como se pode explicar isto à luz do espiritismo? O espírito doente e comprometido com a lei divina passará para o corpo físico esses registros doentios, sofrendo assim as consequências dos seus erros, das suas más escolhas. Tal como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, a cada um segundo as suas obras. As leis de Deus são perfeitas. As leis físicas
que regem toda a vida física e as leis morais que regem todo o comportamento. E onde as podemos encontrar? Na nossa consciência. Quando não cumprimos a lei divina, a consciência acusa-nos. E o que podemos fazer então? Santo Agostinho ensinou-nos: ao fim de cada dia, analisemos o que fizemos, o que pensamos, como reagimos. Fizemos aos outros o que queríamos que eles nos fizessem? Só assim realizaremos o nosso progresso moral, conquistando as virtudes, a felicidade e a paz. Aplicando estes princípios da doutrina espírita à história de Dona Clotilde, percebemos que Dona Clotilde está a viver nesta vida o resultado dos enganos de outras vidas. Numa vida passada, ela foi vaidosa e egoísta. Como se achava muito feia e não tinha fé em Deus, desanimou e desistiu de viver. Esta decisão teve consequências muito graves, pois ela era mãe de 3 crianças e pela sua morte o pai desapareceu, deixando-as entregues numa instituição onde cresceram sem o amor de uma família. Assim, apenas a filha mais nova conseguiu resistir às tentações de uma condição espiritual inferior. Somente no mundo espiritual, Dona Clotilde tomou consciência do seu erro e a sua consciência de culpa deixou-a deformada, nascendo depois com uma corcunda para se reeducar pela humildade e resignação. Mas como é que se pode trabalhar esta história na evangelização espírita, com crianças com mais de 9 anos? Depois de ouvir a história, segue-se um momento de reflexão conjunta, através da colocação de perguntas que aprofundem a compreensão do ensinamento. Seguidamente, aprofunda-se esse conhecimento com algumas questões do Livro dos Espíritos. Neste caso, por exemplo, as questões 640 a 642. Por fim, formam-se grupos para refletir sobre os temas que lhes estão associados. Por exemplo, temas como alimentação, benefícios e prejuízos. Atividade física é importante? Vícios, um mal para o corpo e para a alma. Maledicência, um grande veneno. Deficiência, porquê? Aqui poderão fazer as suas reflexões conjuntas e expor as suas conclusões em grande grupo, construindo desta forma as suas aprendizagens. Aprendendo facilmente sobre a questão em causa de que todos somos portadores de alguma deficiência pela nossa imperfeição moral, nós somos todos diferentes, como revela esta vinheta de banda desenhada. Então, o que se aprende no centro espírita? Que devemos acolher com todo o amor e carinho aqueles que nascem com este tipo de expiação. Mas afinal, como é que se aplicou a justiça divina em todo este processo? Bem, para isto vão ter de ler a história. Olhem que vale a pena. E até lá, cuidem do corpo e da alma. Muito boa tarde. Cândida Vieira, para vocês, com muito carinho. Por fim, a Manuela Vieira, professora
e dirigente do Centro Cultural Espírita do Funchal. Como elemento do Grupo Coordenador Nacional do DIS, vem falar-nos sobre a educação espírita, dirigindo o seu discurso aos responsáveis pelo DIS nas casas espíritas. Olá, eu sou Manuela Vieira e vivo na Ilha da Madeira. Estou afeta ao Centro Cultural Espírita do Funchal. Tenho colaborado com a Federação Espírita Portuguesa na criação do Programa Orientador para a Educação Espírita para Crianças e Jovens, programa esse que já está disponível e espero que seja um programa que ajude a impulsionar mais e melhor todo o trabalho que já vem sendo feito em diferentes casas espíritas no sentido de proporcionar a educação espírita às crianças e aos jovens. Esta semana que estamos a viver é uma semana de convívio, ao mesmo tempo, mesmo que seja pela internet, é uma semana em que os educadores vão se cruzando pelo espaço cibernético, não é? E todos os dias hão de encontrar um material de estudo, de apoio para o trabalho da educação espírita de crianças e jovens nos centros. É de facto um momento crucial da nossa vida e é de facto uma necessidade que todos nós temos de sairmos da zona de conforto. A vida está-nos a trazer novos desafios, está-nos a impulsionar para fazermos mais e melhor e também diferente. Nós, ao abraçarmos os pais na casa espírita, ao oferecermos esta ferramenta que pode ser dada nos lares também e também nas casas espíritas, nós estamos a proporcionar um movimento educativo integral para as crianças, que é muito necessário nos tempos que correm. Vejam o quanto foi doloroso termos as casas espíritas fechadas neste confinamento que passamos, o quanto as pessoas sentiram a falta do centro. Nós sabemos que todo aquele ambiente fraterno, aquela energia boa que o centro representa e que doa a quem lá vai é muito bom. No entanto, compete-nos também auxiliar as pessoas a encontrarem algum desapego e a encontrarem as ferramentas também nelas. Ou seja, ao longo destes encerramentos todos, as pessoas acabaram por procurar pela internet, palestras, estudos, acabaram por ir atrás daquilo que necessitavam. E se calhar é o momento também de nós proporcionarmos um estudo mais proativo, menos sala de aula, de modo a promover um trabalho de pesquisa, um trabalho de maior entendimento, de acordo com as necessidades de cada um, para que de facto se faça essa tal reforma íntima. O programa que nós estamos a disponibilizar e que gostaríamos imenso que os centros analisassem e o lessem e verificassem também todos os materiais que estamos a disponibilizar, é um programa que traz a doutrina espírita através de vários temas. Ou seja, a criança e o jovem vai atrás do seu interesse, no fundo, a criança que sofre bullying, a criança que tem problemas em casa, a criança ou o jovem, questões do aborto para os mais velhinhos, questões da sexualidade, questões a nível do suicídio, enfim, uma série de temáticas que podem estar a fazer estrago, digamos, assuntos que podem estar a fazer estrago na alma de cada um. As crianças ou os jovens encontrarão respostas nesse estudo.
As temáticas estão ligadas a determinada literatura e essa literatura também vai promover o encontro do jovem ou da criança com os conceitos espíritas. Isto é fabuloso porque a criança vai sentir aquele compromisso e ao mesmo tempo vai sentir à vontade no estudo, porque está a sair do formato de sala de aula, do formato de aula expositora, para uma aula em que ele mesmo também vai pesquisar. Então é muito interessante. A mensagem que eu deixo a todas as casas espíritas é que analisem o programa e acompanhem os vossos educadores. Será necessário, de facto, capacitarmos os educadores, mas também estamos a promover uma forma de o fazer. Estamos a promover vamos promover alguns encontros no sentido de auxiliar a capacitação desses educadores para trabalharem com as crianças e jovens num formato mais proativo, mais dinâmico e de certeza com melhores resultados ainda, e será mesmo muito bom para as crianças, para as famílias e para todos nós espíritas. Ainda me lembro de uma frase que recebemos há uns anos, esta parte do mentor da nossa casa, que nos alertou e disse: meus queridos ilhéus, não sejais ilhas isoladas, sede uns para outros, amai, reparti. E é verdade, temos que ser uns para os outros, temos que estar aqui de mãos dadas, fraternos. Por isso, nós estamos disponíveis para continuar a colaborar com o programa, a colaborar com os educadores das diferentes casas espíritas, e teremos muito gosto, sim, em continuar a abraçar esta causa. Um abraço para vocês todos. Já sabem, quem quiser deixar comentários ou questões relacionadas com os temas abordados hoje pode fazê-lo. As respostas vão ser dadas no direto do dia 8 ou por outros meios, dependendo do teor de cada questão. Relembramos que, para poderem participar no direto, têm que se inscrever. Voltamos amanhã e até lá, esperamos que desfrutem destes momentos que preparamos para vocês.